Escondida em um canto esquecido do Oceano Pacífico, existe uma ilha onde o exótico se mistura ao proibido. Nauru é um paraíso isolado, rodeado por milhares de quilômetros de água e repleto de mulheres solteiras, sensuais e misteriosas, em busca de amor e conexão. Mas não se engane com a beleza, essa ilha esconde segredos chocantes. Já foi o país mais rico do mundo, graças a um detalhe bizarro: excrementos de pássaros. Hoje o que resta são crateras gigantes, corpos voluptuosos, e o índice de obesidade mais alto do planeta, com homens que consomem calorias como se não houvesse amanhã. Quer saber o que mais essa ilha guarda? Então senta o dedo no like, se inscreva no canal e vem desvendar os mistérios quentes e sombrios de Nauru, onde a sedução encontra o caos. Vamos lá! Além de sua história e de seu presente, esse país esconde maravilhas e curiosidades surpreendentes que têm muito a ver com o fato de ser um dos lugares mais remotos do planeta. Realidades que fizeram com que Nauru deixasse de ser um dos lugares mais prósperos para se tornar uma prisão a céu aberto para refugiados australianos, ou que contenham um dos esportes mais curiosos do mundo, no qual homens jogam forças no ar para pegar pássaros que mais tarde serão tratados como animais de estimação. Nesse país remoto, mais de 90% da população é obesa, ou as razões pelas quais suas mulheres exóticas sentem uma atração especial por homens estrangeiros. Vamos começar em um canto isolado do Oceano Pacífico, onde milhares de quilômetros de água ininterrupta cercam uma pequena e remota ilha. Encontra-se Nauru, a menor nação insular do mundo, com apenas 21 quilômetros quadrados. Nauru é um pequeno paraíso, um lugar tão isolado que parece escapado do resto do mundo, e é provavelmente por isso que Nauru é um dos destinos mais exclusivos, menos conhecidos e menos visitados da Terra. Frequentemente ignorado por viajantes e agências de turismo, Nauru é também um dos cantos mais extraordinários do planeta, pois além de sua extraordinária beleza, esse país esconde mistérios surpreendentes, como o fato de ter sido usado durante anos como uma prisão a céu aberto para refugiados australianos. Mas as curiosidades de Nauru não param por aí. Nauru não tem capital oficial, e seu único distrito administrativo, Yaren, abriga o governo, o parlamento e as embaixadas, mas não é uma cidade como as que estamos acostumados a ver. Em vez disso, a ilha é marcada por uma infraestrutura muito limitada, onde você pode dar a volta na ilha em pouco mais de uma hora, com apenas 30 quilômetros de estradas e uma linha férrea de apenas 4 quilômetros. A ilha é um território gerenciável, mas igualmente fascinante, com uma beleza rústica e isolada que a torna única, apesar de ser uma das menores e menos visitadas nações do mundo. Nauru tem uma cultura e uma história ricas, que por isso são únicas no mundo. Apenas algumas centenas de pessoas por ano se aventuram a descobrir esse canto remoto do planeta, enfrentando as dificuldades de acesso e os vistos caros que fazem de Nauru uma joia inacessível para muitos. As dificuldades para chegar à ilha e a falta de voos frequentes fazem dela um mistério que poucos se atrevem a resolver. No entanto, aqueles que o fazem descobrem uma ilha que continua sendo um dos segredos mais bem guardados do Pacífico. O nome Nauru vem da palavra Nauero, que significa eu vou no idioma local, refletindo a tradição dos nativos micronésios e polinésios da ilha. Uma realidade é a dessa pequena nação, que tem a ver com uma história repleta de mudanças significativas. A ilha foi tranquilamente habitada por micronésios e polinésios durante séculos, até a chegada dos britânicos em 1798. Anos depois a ilha tornou-se uma colônia alemã e em seguida, sofreu uma ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, antes de conquistar a independência em 1968. Esses eventos marcaram Nauru, transformando em uma nação com uma história rica e turbulenta, eventos que também contribuíram para que o país fosse considerado, durante anos, o lugar mais rico do mundo. Apesar de seu tamanho minúsculo, a ilha é notavelmente densamente povoada, e seu pequeno tamanho significa que todo o país está ao alcance de todos. Aqui cada canto é acessível em um curto espaço de tempo, criando uma experiência única de proximidade. Com uma população de apenas cerca de 10.000 habitantes, Nauru também foi listada como um dos países com as maiores taxas de obesidade do mundo, uma realidade que você conhecerá em breve. Esse fenômeno teve um impacto profundo na sociedade e no estilo de vida locais, e também tem a ver com o fato de que muitas de suas mulheres e homens exóticos têm um interesse especial em estrangeiros, que tentam escapar das muitas dificuldades enfrentadas por esse país. No passado, Nauru viveu uma era de ouro que o catapultou para a fama mundial,
tornando-se um dos países mais ricos do planeta e liderando o ranking durante anos. Esse pequeno ponto no meio do Pacífico alcançou sua impressionante fortuna graças ao fosfato, recurso natural formado a partir de excrementos de aves marinhas, que já foi considerado ouro branco. A exploração desse recurso transformou Nauru em uma nação economicamente poderosa. Na década de 1970, a renda per capita dos nauruanos atingiu números surpreendentes, superando em muito a de nações como os Estados Unidos, e a ilha viveu um período de luxo e prosperidade sem precedentes. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1975, a renda per capita dos habitantes de Nauru chegou a 176 mil por ano, mais de 3 vezes a renda per capita dos Estados Unidos na mesma época. Naqueles anos, as estradas esparsas de Nauru eram percorridas por veículos luxuosos como Cadillacs e Jeeps, enquanto o governo financiava tudo, desde assistência médica até educação e moradia, sem a necessidade de pagar impostos. Os nauruanos desfrutavam de um estilo de vida despreocupado, viajando pelo mundo e vivendo em uma abundância aparentemente infinita, mas mal sabiam eles as dificuldades e mudanças que o futuro lhes imporia. A história de Nauru se tornaria um dos melhores exemplos de como a exploração excessiva de recursos naturais pode levar nações à ruína. Nessa remota ilha do Pacífico, a mineração de fosfato, que já trouxe riqueza absoluta, acabou devastando o meio ambiente da ilha. Com o passar dos anos, a mineração intensiva de fosfato deixou o interior da ilha praticamente inabitável, transformando-a em uma paisagem mais parecida com a Lua, um lugar cheio de crateras. Em meados do século XX, os especialistas já estavam alertando sobre a irreversibilidade desse dano ecológico e como essas mudanças poderiam ter consequências graves para o povo de Nauru. Em resposta a essa crise, a Austrália assumiu a responsabilidade de garantir um futuro decente para os nauruanos, e até foram discutidos planos para realocar toda a população, com propostas tão extremas quanto transformar a ilha em uma prisão a céu aberto. Mas os nauruanos, apesar da perspectiva sombria, inicialmente decidiram resistir. A mineração de fosfato foi retomada em busca de uma última esperança, mas as reservas se esgotaram rapidamente. A ilha entrou em uma grave crise econômica e, com a falta de novos depósitos, os recursos acabaram se esgotando, deixando a ilha sem sua principal fonte de renda. Nas décadas seguintes, Nauru deixou de ser uma das nações mais ricas para se tornar uma das mais pobres, enfrentando altos níveis de desemprego, infraestrutura dilapidada. Hoje Nauru ainda está lutando para recuperar sua estabilidade econômica e restaurar seu meio ambiente, tornando-se um excelente exemplo dos perigos da dependência excessiva de um único recurso natural. O fim do fosfato e o colapso econômico trouxeram o caos e a corrupção. A crise foi agravada pela mudança climática, que destruiu o pouco que restava do setor pesqueiro, e a ilha se tornou um terreno baldio quase irreparável. Com o desemprego atingindo quase 80% da população, a situação parecia insustentável. Em meio a esse quadro desolador, a Austrália viu uma oportunidade de intervir, embora de forma altamente controversa, transformando Nauru em uma prisão para refugiados. A Austrália estava enfrentando um número cada vez maior de refugiados que fugiam de conflitos e perseguições no Oriente Médio, na Ásia e na África, e buscava desesperadamente uma solução para conter o fluxo de pessoas que chegavam às suas costas. Assim, a ilha de Nauru tornou-se um centro de detenção, para onde os refugiados seriam enviados enquanto seus pedidos de asilo eram processados. Em troca, a Austrália ofereceu ajuda à nação, tentando aliviar a crise econômica de Nauru, mas também aproveitando a situação para reduzir sua carga migratória. Embora a ajuda econômica parecesse ser um alívio para a nação empobrecida, a medida foi extremamente controversa. Os refugiados, muitos deles traumatizados por suas experiências, foram detidos em condições severas, e a ilha se tornou um símbolo da política de migração mais rígida da Austrália. Enquanto isso, Nauru se viu presa em um ciclo de dependência, incapaz de escapar do desastre ecológico, social e econômico que a levou à miséria. Foi assim que essa ilha paradisíaca, outrora rica e próspera, tornou-se um centro de sofrimento humano, tanto para seus próprios habitantes quanto para os refugiados que chegaram em busca de um futuro melhor. Mas as dificuldades não terminaram aí. À medida que os problemas sociais, econômicos e ambientais pioravam, uma realidade ainda mais chocante começou a tomar forma em Nauru. A ilha se tornou o país com a maior densidade de pessoas obesas do mundo, uma realidade que continua até hoje.
Esse fenômeno tem raízes profundas, que estão entrelaçadas com a pobreza, o acesso limitado a alimentos frescos e as consequências do declínio econômico. A transformação da dieta de Nauru, que em seus anos dourados era um símbolo de luxo e da riqueza, começou a ter efeitos devastadores sobre a saúde da população, com o desaparecimento das fontes de renda e a falta de uma infraestrutura econômica sólida. A ilha tornou-se cada vez mais dependente de alimentos importados, baratos, porém nutricionalmente deficientes. Os produtos ultraprocessados, carregados de açúcares e gorduras, tornaram-se o alimento mais comum para os habitantes de Nauru. Isso foi agravado pelos baixos níveis de atividade física, pois o desemprego em massa e a pobreza levaram à falta de opções e de exercícios. O resultado foi um aumento alarmante de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, doenças cardíacas e hipertensão. Como resultado, Nauru hoje apresenta uma das mais altas taxas de obesidade do mundo, com alguns indicadores dizendo que mais de 90% de sua população adulta é classificada como obesa. Isso coloca o país bem acima de nações como os Estados Unidos, onde aproximadamente 36% da população adulta é obesa, ou o México, que tem uma taxa de obesidade próxima a 35%. Outro fator alarmante: em média, os homens adultos da ilha consomem 7.500 calorias por dia, enquanto as mulheres consomem cerca de 5.000 calorias por dia. Isso é desproporcionalmente alto em comparação com a média mundial, em que a ingestão recomendada é de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Para colocar isso em perspectiva, um homem adulto em Nauru estaria consumindo a quantidade de calorias equivalente a comer 6 ou 7 frangos inteiros por dia. Pensando nessas realidades, gostaríamos de lhe perguntar: você seria capaz de comer tanto em um dia, ou o que acha dessas realidades complicadas em Nauru? Esse consumo excessivo de calorias tem raízes profundas em dois fatores principais. Primeiro, o excesso de peso corporal é considerado um sinal de poder e riqueza na cultura local, o que promove um estilo de vida de indulgência. Em segundo lugar, a ilha, devido ao seu tipo de solo e à falta de recursos agrícolas, depende muito da importação de alimentos baratos e altamente processados. Para mudar esses hábitos alimentares e assim, melhorar a saúde de sua população, esse problema de saúde tem sido, de muitas maneiras, um reflexo das tensões sociais e econômicas que assolam essa ilha remota, lutando para sobreviver em um ambiente de crise perpétua. De um passado glorioso se combinam em uma tragédia que afeta tanto as gerações atuais quanto as futuras. Possivelmente por esses motivos, muitas mulheres e homens em Nauru veem os estrangeiros como uma das melhores maneiras de escapar de sua realidade complicada. Apesar dos graves problemas econômicos e sociais que Nauru enfrenta, a ilha esconde uma beleza única em seu povo, algo que atrai os poucos turistas que a visitam. Os nauruanos, tanto homens quanto mulheres, são conhecidos por suas características exóticas, muito atraentes aos olhos estrangeiros, e têm grande interesse em viajantes. Sua beleza tem muito a ver com suas origens mistas e localização remota, resultando em uma população com uma aparência distinta, pele dourada pelo sol, olhos escuros e uma fisionomia que reflete a influência dos povos ancestrais do Pacífico e de outros grupos, como ingleses, alemães e japoneses, que chegaram à ilha ao longo dos séculos. Apesar de seu isolamento, Nauru é o lar de uma população com uma identidade única. As mulheres da ilha, descendentes de Micronesia natural, têm características distintas e pele saudável. Elas são admiradas não apenas por sua aparência, mas também por sua resiliência, sua capacidade de manter vivas as tradições e seu otimismo. Muitas usam trajes tradicionais que refletem a rica herança cultural da ilha. Um motivo para isso é que, devido aos desafios sociais e econômicos enfrentados pela ilha, muitos jovens buscam oportunidades fora de casa. Entretanto, muitas dessas mulheres são atraídas por estrangeiros, em parte devido à difícil situação enfrentada pela ilha. Nauru tem enfrentado desafios econômicos, sociais e políticos, e a ideia de fugir para conhecer outras realidades é atraente para elas. Esse desejo de explorar não se deve a um desinteresse pelos homens locais, mas a um anseio de conhecer outras culturas e talvez, encontrar novas oportunidades. As mulheres Nauru têm consciência de sua beleza e a utilizam não apenas para atrair atenção, mas também para abrir portas para um futuro diferente. É por isso que muitos turistas, atraídos pela busca de algo único nesse lugar remoto, não conseguem deixar de admirar a beleza única dos habitantes de Nauru. Apesar dos desafios que enfrentam,
A curiosidade sobre um mundo distante e isolado é um dos principais motivos pelos quais muitos Nauru são atraídos por estrangeiros. A vida em um lugar tão pequeno, cercado pelo vasto oceano, gera um interesse genuíno em explorar outras culturas e realidades distantes. Essa foi a incrível, e ao mesmo tempo triste, história de Nauru, uma pequena ilha que viveu o luxo extremo e depois enfrentou desafios quase inimagináveis. É um lembrete poderoso de como as riquezas podem ser passageiras, mas também de como a força e a beleza de um povo resistem, mesmo diante das maiores dificuldades. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também ama descobrir histórias curiosas do nosso mundo. E me conta aí nos comentários, o que mais te surpreendeu sobre Nauru? Obrigado por assistir até aqui, nos vemos na próxima viagem, até lá!